Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa discussão sobre a estrutura funcional do hipotálamo, região muito importante do nosso sistema nervoso central, do encéfalo, região única, mediana, que abriga um conjunto importante de núcleos que vão atuar na manutenção da homeostase, na vida vegetativa, em funções involuntárias do nosso organismo, principalmente, além de outras funções acessórias. Então aqui está ele, fazendo parte do diencéfalo, juntamente com os tálamos, que são estruturas bilaterais, das quais ele se divide pelo sulco hipotalâmico, juntamente também com o epitálamo e com o subtálamo. Essas as quatro divisões do diencéfalo: tálamos, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Aqui com um pouco mais de detalhe, a região do hipotálamo tendo superiormente o sulco hipotalâmico, anteriormente a lâmina terminal que recebe esse nome porque ela era, na realidade, no período embriológico, a porção anterior, o limite anterior do tubo neural. E posteriormente o encéfalo foi crescendo ao seu redor por meio das vesículas, principalmente as vesículas telencefálicas, mas era a lâmina terminal o fim do tubo neural, por isso que ganha este nome. E inferiormente ao hipotálamo nós temos aqui algumas cisternas da base do cérebro, cisterna interpeduncular, e um pouco mais inferiormente a cisterna pré-pontina. Então nós vamos discutir os limites do hipotálamo, as suas divisões, mesmo sendo uma área relativamente pequena, restrita do encéfalo, possui vários critérios de divisão nos quais se acomodam os núcleos que fazem parte do hipotálamo. E essa é a natureza do hipotálamo, muito parecida com aquela do tálamo. Uma estrutura que abriga uma grande quantidade de núcleos no seu interior, com funções mais ou menos variadas. Sendo que no hipotálamo a gente consegue achar algum padrão no sentido de regular atividades vegetativas autonômicas involuntárias. Ao passo que no tálamo as funções são ainda mais variadas, abarcando aí controle de comportamento, da motricidade, intermediário das sensibilidades e ativação geral do córtex cerebral. Vamos ver um pouco sobre as conexões do hipotálamo e, depois de tudo isso, chegar à conclusão sobre as suas principais funções, que estarão lesadas quando aparecerem aí algum tumor, algum evento patológico que prejudique o hipotálamo. Então, quais são os limites do hipotálamo? Nós já começamos a conversar sobre isso. Superiormente o tálamo, do qual se separa pelo sulco hipotalâmico. Lateralmente, ambas as regiões subtalâmicas, subtálamo. Anteriormente, lâmina terminal. Posteriormente, perceba que o mesencéfalo. E inferiormente, as cisternas da base. E é importante perceber que há acidentes anatômicos notáveis na face inferior do hipotálamo em contato com as cisternas da base. O infundíbulo, mais anteriormente, que se continuará inferiormente para compor a parte posterior da hipófise, a neurohipófise. Vamos comentar aqui rapidamente. Vocês lembram da divisão da hipófise em adenohipófise, que é tecido glandular, tecido, portanto, epitelial, e a neurohipófise, que é tecido nervoso vindo de um brotamento do hipotálamo, o infundíbulo.
E a adenohipófise é composta por um brotamento de tecido epitelial que vem da faringe primitiva. Então essa projeção da faringe ascende superiormente para se juntar ao brotamento de hipotálamo que descende sentido inferior e constituir então a hipófise com suas duas partes, adenohipófise, neurohipófise. Um outro acidente importante na face inferior do hipotálamo é o túber cinéreo. E, finalmente, na parte mais posterior, os corpos mamilares, estruturas bilaterais, simétricas. Vamos lembrar que os corpos mamilares se comunicam com os hipocampos por meio dos fórnices e, de certo modo, participam, portanto, do sistema de processamento emocional do sistema límbico. Vamos lembrar que as reações autonômicas despertadas pelos estímulos emocionais, por exemplo, o coração acelera, a pressão arterial aumenta, sudorese, eriçamento de pelos, aumento da frequência respiratória, dilatação da pupila. Então, tudo isso acontece, essa resposta autonômica, essa resposta simpática, acontece em resposta a estímulos emocionais. Então, não é por acaso que os corpos mamilares no hipotálamo têm uma ligação com o hipocampo, estrutura fundamental no processamento emocional do sistema límbico, por meio dos fórnices. Então, esses são os limites do hipotálamo. Quais são as divisões do hipotálamo? E aqui eu peço a sua paciência para entender que mesmo uma região tão restrita, relativamente pequena, do encéfalo, possui essas divisões para poder melhor estudar e organizar os núcleos que dela fazem parte. Então, eu posso dividir o hipotálamo no sentido antero-posterior, ou seja, da frente para trás, em área pré-óptica, área supraóptica, ali superiormente ao quiasma, área tuberal, que fica relacionada superiormente ao túber cinéreo, e área mamilar, que fica relacionada aos corpos mamilares. Então, na área pré-óptica, eu terei principalmente esses núcleos aqui, o órgão vascular da lâmina terminal, o núcleo pré-óptico medial, o núcleo pré-óptico lateral e o núcleo pré-óptico ventrolateral. No hipotálamo supraóptico, o núcleo supraquiasmático, fundamental na regulação do ritmo circadiano, o núcleo supraóptico, o núcleo paraventricular. Na porção tuberal, o núcleo dorso-medial, o ventromedial e o núcleo arqueado ou infundibular. E na parte mamilar, os próprios núcleos mamilares, o núcleo túbero-mamilar e o núcleo posterior. Além dessa divisão, da frente para trás, no sentido antero-posterior, eu posso ter a divisão do hipotálamo em uma área medial, onde estão os principais núcleos, e uma área lateral, onde está o feixe prosencefálico medial. Essa divisão em área medial e área lateral, feita pelo fórnix. Quais são as principais conexões do hipotálamo? Com quem ele se relaciona? Já comentamos que ele tem relação intensa com o sistema límbico, com o hipocampo por meio do fórnix, com a amígdala por meio da estria terminal e com a área septal por meio do feixe prosencefálico medial. Ele tem conexões com a área pré-frontal, que atua no controle justamente do que se processa nas estruturas límbicas. Ele tem conexões viscerais, aferentes, ou seja,
que chegam ao hipotálamo, sobretudo vindo do núcleo do trato solitário. E o núcleo do trato solitário nós sabemos que é um grande receptor de sensibilidade do meio interno, sensibilidade das vísceras. E tem conexões viscerais eferentes, ou seja, que partem do hipotálamo, para neurônios pré-ganglionários simpáticos e parasimpáticos, ou seja, recebendo o estímulo da sensibilidade visceral e atuando aí no funcionamento involuntário, autonômico das vísceras por meio do sistema nervoso autônomo. Conexões com a hipófise, que nós já comentamos, sendo a neurohipófise praticamente um brotamento do hipotálamo que se continua a partir do infundíbulo. Então, uma conexão por contiguidade, por continuidade, mas uma conexão com a adenohipófise feita por meio dos hormônios reguladores. Então vamos lembrar que a hipófise é uma glândula que controla a atuação de praticamente todas as outras glândulas do corpo. Por exemplo, a glândula suprarrenal, a glândula tireoide. Mas o hipotálamo controla a ação da hipófise. Então, se a hipófise produz o TSH, que controla a tireoide, o hipotálamo produzirá o TRH, do inglês Thyrotrophin Releasing Hormone, hormônio que faz liberar a tireotrofina. Tireotrofina é um outro nome do TSH. Então a hipófise tem o hormônio que controla a tireoide, mas o hipotálamo tem o neuropeptídeo que faz a hipófise liberar esse hormônio controlador da tireoide, que por sua vez tem os seus próprios hormônios. Então há uma hierarquia. E quem acaba controlando tudo é o sistema nervoso. O hipotálamo vai controlar a hipófise, que controla praticamente todas as outras glândulas. E o hipotálamo acaba tendo também conexões sensoriais que vão ajudar nesta missão de controlar as funções vegetativas do corpo. Por exemplo, há input neural da retina para o hipotálamo, para que o relógio biológico do hipotálamo no núcleo supraquiasmático possa adequar o ritmo circadiano, possa adequar o ciclo sono-vigília, com base, por exemplo, na luminosidade. Se há sol, se há noite, isso vai orientando o hipotálamo a ativar mais, a nos dar sono, a nos dar o despertar de cada dia. Então, daí, nós podemos concluir que as principais funções do hipotálamo consistem no controle do sistema nervoso autônomo como um todo, na regulação da temperatura corpórea, do comportamento emocional naquilo que se refere às funções autonômicas, na regulação do equilíbrio hidroeletrolítico por consequência da pressão arterial, também no controle da ingestão alimentar, no controle do sistema endócrino, como nós acabamos de explicar na relação com a hipófise, e no estabelecimento do ritmo circadiano e do ciclo sono-vigília. Então veja que são funções relacionadas à homeostase, à manutenção do meio interno, ações involuntárias, autonômicas. E agora, detalhando um pouco mais, na regulação da temperatura corporal, por exemplo, eu terei no hipotálamo um centro da perda de calor, na região anterior, núcleo pré-óptico medial, e um centro da conservação do calor, na região posterior. De modo que se eu tiver uma lesão na região posterior, eu não consigo conservar o calor. E se eu tiver uma lesão no centro da perda de calor, aí é o contrário. A temperatura vai aumentar.
A regulação do comportamento emocional se dá com essa relação já conhecida com o sistema límbico. A regulação do equilíbrio hidroeletrolítico e da pressão arterial se dá com aferências que vêm ao hipotálamo do órgão vascular da lâmina terminal, fornecendo dados sobre a osmolaridade sanguínea, do órgão subfornicial, sobre os níveis de angiotensina 2, e do núcleo do trato solitário, que é um grande receptor de sensibilidade visceral. E o controle se dá com eferências que vão liberar vasopressina, estimulando a reabsorção de sódio, liberando ACTH, estimulando a hipófise a liberar ACTH, e também por meio da área lateral, que é o centro da sede, regulando aí a ingestão hídrica, ajudando a regular os teores de sódio e o equilíbrio hidroeletrolítico. O controle da ingestão alimentar se dá por um centro da fome, localizado no hipotálamo lateral, e um centro da saciedade no núcleo ventromedial. E, ao mesmo tempo, por influência periférica do tecido adiposo, que secreta esta proteína chamada leptina, que encontra receptores no núcleo arqueado do hipotálamo. É a molécula da saciedade. Então, pessoas que têm uma produção deficiente de leptina no tecido adiposo terão mais dificuldade em encontrar a saciedade na ingestão alimentar, terão, portanto, tendência à obesidade e a todas as suas consequências prejudiciais à saúde. O estabelecimento do ritmo circadiano e do ciclo sono-vigília se dá pelo núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico, influenciado pela melatonina que vem do corpo pineal no epitálamo. Ora, e qual é o mais importante estímulo ao funcionamento do corpo pineal na produção de melatonina? É interessante isso. O que estimula a pineal a funcionar é a ausência de luminosidade. É o escuro. E a luminosidade inibe a pineal a produzir melatonina. Então, quando eu tenho menos luminosidade, estimula a pineal a produzir melatonina, que influencia o relógio biológico, o núcleo supraquiasmático no hipotálamo, a regular o ciclo sono-vigília. E, finalmente, o controle do sistema nervoso autônomo. Eu sei que, havendo estímulo no hipotálamo anterior, o resultado são efeitos parasimpáticos, e havendo estímulo no hipotálamo posterior, isso, grosseiramente falando, eu terei efeitos simpáticos. Então está aqui a relação entre o hipotálamo e os seus vários núcleos, é assim que eles estão organizados, e veja a relação íntima com a hipófise, a neurohipófise sendo uma continuação do infundíbulo hipotalâmico. No exame de imagem, na ressonância, se nós tomarmos um corte sagital exatamente na linha média, nós podemos observar aqui o assoalho do terceiro ventrículo correspondendo ao hipotálamo, está aqui o infundíbulo se continuando para compor a neurohipófise. Veja que há tumores que se desenvolvem nessa região. Um tumor que afeta a região do hipotálamo é o crâniofaringioma. Foi assunto da minha tese de doutorado. Fiz pesquisa genética no crâniofaringioma, tentando ajudar a obter mais meios de enfrentá-lo. Tumor muito difícil de ser operado, de ser combatido, justamente pela região na qual se localiza. Próximo às vias ópticas, próximo
infiltrando às vezes o hipotálamo, próximo ao tronco cerebral, a vasos importantes. Então, quando o hipotálamo é afetado, eu tenho um conjunto de sinais e sintomas que eu posso chamar de síndrome hipotalâmica. Entre as manifestações clínicas da síndrome hipotalâmica, as principais: adinamia, falta de iniciativa, pouca atividade, obesidade por lesão do centro da saciedade e também pela própria adinamia que leva a menos gasto calórico, sonolência, alteração comportamental e déficit visual pelo acometimento das vias ópticas que estão aí também nessa região. Quiasma óptico está em íntima relação com o hipotálamo, tanto que serve de referência para a divisão do hipotálamo. Você lembra da divisão pré-óptica, da divisão supraóptica? Em algumas fontes, inclusive, você encontrará o quiasma óptico citado como parte do hipotálamo. Já não concordo muito com essa visão, porque ele faz parte das vias ópticas, está ali em íntima relação. Tá? Mas você vai encontrar algumas fontes quiasma fazendo parte do hipotálamo. Ele está em íntima relação e serve como referência. Então veja na imagem esse crâniofaringioma, uma porção sólida aqui na célula, uma porção cística migrando para cima, afetando o hipotálamo, sem dúvida, comprimindo, infiltrando, provocando aí no paciente a síndrome hipotalâmica. Então essas eram algumas funções e estes eram alguns aspectos que nós gostaríamos de discutir de modo bastante básico e objetivo sobre o hipotálamo, mas que já introduz a compreensão sobre a sua estrutura e a sua função. Espero que tenham aproveitado. Ficamos à disposição nos vários meios de contato que aí estão e até uma próxima oportunidade.